Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá realizou nesta quinta-feira um encontro com lideranças empresariais e o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. Este evento tratou de assuntos ligados aos impactos da atual proposta de reforma tributária no Brasil. E é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora aqui, ao vivo, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, com o vice-presidente comercial da CDL Cuiabá, Nelson Soares. Boa tarde, Nelson, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos do Jornal do Meio-Dia. Os governadores estão preocupados, os empresários igualmente estão com receio do que vem aí nessa reforma tributária. Agora, será que pode existir a esperança agora de que os mais ricos vão pagar também um pouquinho de imposto, ao invés de estourar apenas em cima dos mais pobres, como ocorre hoje no país? Como vai ser taxado pelo consumo, né? Se o rico, pela condição dele, consome mais, ele vai pagar mais, mas o valor do produto, que ele, se um rico for comprar um carro e o pobre for comprar um carro, o imposto será o mesmo. A diferença é que o rico pode comprar 2, 3 carros e aí ele vai acabar pagando mais, mas o imposto é igual para todo mundo. Ou seja, na opinião do senhor, então, a injustiça tributária vai continuar? De certa forma, sim, mas por outro lado, você amplia muito a base de contribuição. E aí tem muita coisa que está aí hoje, ou no descaminho, ou na sonegação, que passa a entrar, porque fica mais fácil a cobrança, né? Nós estamos simplificando 5 impostos em um só. Agora, o grande problema não está aí, Lúcio. O grande problema está com a perda de arrecadação de alguns estados. E Mato Grosso está incluído aí nesse rol aí dos estados que vão perder e vão perder muito. E isso implica numa possibilidade de frear o nosso crescimento e deixar com que o Estado não tenha condição de manter os investimentos necessários para que a gente continue desenvolvendo. E diante disso, deste encontro com o secretário de Fazenda, com outras lideranças, o que ficou determinado, senhor vice-presidente, que o Estado vai brigar para que não seja implementadas certas propostas dessa reforma? Na verdade, são 2 propostas de emenda à Constituição, né? A intenção de simplificar os impostos, mas, por outro lado, também não existe a possibilidade de diminuição da carga tributária, né? Como o Estado pretende equacionar tudo isso? Nós estamos agora sem perder de mão tanto, dada, né, prejudicar. Todos os segmentos que estavam lá, estava a indústria, estava o comércio representado numa reunião, e ficou claro que a hora agora é de se juntar, dar as mãos, Estado, iniciativa privada e a classe política nossa, e ir para Brasília e lutar. Então, da nossa parte, através da nossa federação das câmaras de dirigentes lojistas, a FEComércio, através da CNC, a FIENTE, através da CNI, já estamos trabalhando para sensibilizar as direções nacionais no sentido de que nós precisamos conversar com esses deputados e mostrar a situação caótica que pode chegar a Mato Grosso. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando de uma perda da arrecadação, hoje está em torno de 20 bilhões. Nós vamos perder 8 bilhões e meio por ano de arrecadação. Isso inviabiliza construção de hospital, construção de estrada, melhoria na segurança, melhoria na educação, porque não vai ter dinheiro. E isso vai trazer um problema muito sério. A compensação, a transição, ela tem prevista, a transição tributária está prevista para acontecer em 7 anos. E a transição federativa está prevista em acontecer em 40 anos. Em 40 anos, na média, Mato Grosso perde 355 bilhões de reais. É muita coisa. Então, nós temos que trabalhar, já estamos nos movendo para isso e vamos continuar pressionando, principalmente os nossos deputados. O que acontece é que, pela primeira vez, São Paulo é a favor da reforma. É isso que eu ia perguntar. Tem a maioria. É isso que eu ia perguntar. Quem vai decidir o formato final da reforma tributária é o Congresso Nacional. E a representação política de Mato Grosso é muito reduzida em relação a outros estados, e o senhor acabou de citar aqui o estado de São Paulo. Mas não é só o estado de São Paulo. Nós temos 11 parlamentares federais, entre deputados e senadores. São Paulo tem mais de 70. Exatamente. O que é que acontece? Não é só Mato Grosso que está nessa situação. Então, nós temos Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Roraima,
alguns estados do Nordeste, Pernambuco está com essa mesma situação. E São Paulo também, se você olhar no mapa de distribuição, perde. Mas São Paulo por que é a favor? Porque ele entende que, havendo a equiparação da carga tributária igual para todo o Brasil, quem é que tem infraestrutura para crescer? São Paulo. E ele entende que com esse nivelamento, se eu tiver que fazer um investimento, vou fazer aonde? E se for tributado, como vai ser? Pelo consumo, quem é que vai ganhar? Lá, quem também, é que vende mais? Tem gente. Então, a unidade da federação que mais vai ganhar é o Distrito Federal. Ela ganha mais do que o dobro da média. Por quê? É uma área geográfica extremamente pequena, com 8 milhões de habitantes. O consumo não produz nada, não exporta nada, né? E acaba tendo o consumo. Como a tributação vai ser no consumo, o Distrito Federal dispara. Mas o que a gente precisa ter muito claro agora é que não tem nada definido. Como você disse, são 2 medidas provisórias. Nós estamos, e o Congresso também está bem tendente a trabalhar na medida provisória 110 e abandonar a outra. Mas essa medida, ela não passa como está, porque não é só Mato Grosso. São vários estados aí que têm que equalizar essa situação. E isso sem a possibilidade, aliás, não há nenhuma de que o consumidor pague menos impostos, na verdade. Não é? O Estado seria prejudicado. E aí como que fica o futuro dos nossos serviços, comércio, indústria? Porque agora, ontem mesmo foi divulgado pelo IBGE, o PIB, puxado pelo agronegócio. Mato Grosso tem participação notável nisso. O setor de serviços, comércio cresceu um pouco, a indústria retrocedeu. E diante de tudo isso, a perspectiva é pior, não é? Exatamente. Nós somos o agronegócio pouco se taxa. Exportador. Nós representamos hoje 1/3 da balança de exportação brasileira, o que é muito para um estado só. Nós estamos produzindo esse ano mais de 5 bilhões de litros de álcool. Vamos ter uma safra recorde de soja e de milho. Esse produto que a gente está exportando, o consumo dele não é aqui. O consumo dele vai ser lá. E aonde que está sendo cobrado o imposto? Lá no consumo. Aí isso acaba trazendo uma equação para os dirigentes mato-grossenses muito complicada, de como é que levar isso para dentro da reforma tributária. Porque o espírito da reforma é cobrar no consumo. Isso está sendo trabalhado pelo governo do Estado, o secretário Galo deixou bem claro o posicionamento do governo e a gente espera, daqui para frente, tentar mudar um pouco, pelo menos, essa situação e confortar um pouquinho mais. A reforma é boa, mas é boa para quem? Né? Como é que vão ficar os nossos comerciantes em relação à internet? Hoje já existe uma perda muito grande. Com a reforma, isso acelera se ficar do jeito que está. Por quê? Nós temos a taxação no consumo. Mato Grosso tem 3,5 milhões de habitantes. Perfeito. Você tem uma diferença brutal em relação aos outros estados. Então, eu acredito ainda que está muito cedo. Acreditamos que a reforma passe esse ano, né? Porque o presidente da Câmara dos Deputados pegou isso como é o bastião dele, né? Ele vai tentar fazer a aprovação. O imperador. Arthur Lira. Aí não foi eu que disse, porque qualquer coisa aí já assim. Tem um outro imperador que vem e me atrapalha. Então, vamos deixar assim, o Estado e a sociedade têm que se unir agora de uma maneira muito coesa, muito firme, em torno do mesmo propósito, que é não deixar que o Mato Grosso seja tão prejudicado como está previsto nesse momento na reforma. Vice-presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Camila, Lúcio, obrigado a todos do Jornal do Meio-Dia. E em